O Entendendo o Direito de hoje tem o prazer de receber aqui o pós-doutor em Filosofia do Direito, Alessandro Zeni. Nossa conversa de hoje é sobre a crise do homem contemporâneo e o direito. Numa sociedade onde nós primamos pela liberdade, pelo respeito ao direito, mas também uma sociedade que tem e implanta seus deveres através do Estado, como podemos entender o ser humano contemporâneo? Ele está vivendo uma crise? Doutor Alessandro, bem-vindo ao Entendendo o Direito. Boa tarde, Gilson Aguiar. Quando se fala do ser humano de hoje, a gente conversa muitas vezes, o senhor que é professor de Filosofia do Direito, de um ser humano que vive hoje um momento de crise. A maior parte dos atos de violência que a gente percebe na sociedade envolve muito o que a gente chama de particularização da violência. Todo mundo tem os seus motivos para a ação, para a agressão. Então a gente vive um ser humano em crise. A sociedade de hoje é uma sociedade singular nesse sentido? É uma crise passageira? É uma crise que veio para ficar? Bom, eu tenho uma visão, uma leitura do ser humano. O ser humano ele tem uma linha de conduta que pertence à sua própria natureza. Faz parte da condição humana alguns valores. E no momento que nós estamos vivendo, há uma inversão abissal desses valores. E isso é que tem, no meu ponto de vista, feito com que essa crise tenha se estabelecido de forma aguda, né? Rotunda. Então, e quando você fala de valores, eu queria entender um pouco isso. A gente fala, os seres humanos têm alguns valores que ele prima por valores necessários para a sua vida. Como é que esses valores são construídos, por exemplo? Então, veja lá, nós temos até um ponto de convergência de duas teorias que são contrapostas, os existencialistas e os criacionistas, aqueles que professam uma filosofia da vida, como, por exemplo, Tomás de Aquino. Há um consenso de que nós, seres humanos, somos angustiados. Há uma angústia, mas essa é uma angústia criativa. Essa angústia, ela é uma decorrência de uma não indiferença do ser humano diante das coisas. Diante das coisas. A gente não se conforma com a vida que leva, a gente não se conforma com as coisas como estão. Nós queremos significar, compreender, nós queremos mudar, exato. Nós queremos transcender. Esse sentido de autotranscendência, que é próprio na filosofia existencialista... Do ser humano, da existência humana. Ele foi embotado. Essa característica da transcendência, ela foi embotada. E foi embotada por obra de dois grandes filósofos que passaram na modernidade. Por isso, a modernidade é um momento... No meu ponto de vista, novamente digo, de embotamento, de reducionismo da condição da vida humana. Kant diz que do mundo do ser, o mundo do existir, eu não posso chegar ao mundo do devir, o mundo dos valores. Eu tenho o mundo presente, esse é meu mundo, é aqui que eu vivo, é a situação que eu estou passando agora. E então, os valores só podem ser fruto de um raciocínio, de uma idealização. Enquanto Augusto Comte, tentando trazer a filosofia para o chão, para o mundo dos fatos, também nega que o extrasensível, que o metafísico, possa ser objeto de investigação. Eu não posso nunca levar em conta o que não aconteceu. E ele reduz tudo ao fato. Eu não posso levar em conta o que não aconteceu. E essa autotranscendência, ela é extrasensível, mas ela faz parte da condição humana. Então, assim, todo ser humano ele é angustiado. Todo ser humano ele quer tentar superar um pouco a sua situação. Isso. Mas ele pode ser angustiado por grandes coisas, como, por exemplo, por grandes mobilizações sociais, por problemas que afetam a nós, a um grande número de pessoas. Mas ele pode ser angustiado também por questões muito simplificadas, pessoais, imediatistas. Essa angústia vale tanto para essa intenção maior, como para essa intenção pequena, menor? Bom, eu diria para você assim, nós temos uma série de objetivos, de finalidades. Já dizia o Yeren, na finalidade do direito, o cidadão é um cidadão interessado em algo. O ser humano tem lá o seu visionar, tem a sua vocação para uma finalidade. Mas existem finalidades que são finalidades que, se atingidas, nos dão uma sensação de permanência. Uma permanência que pode superar a própria morte, que é a finitude do ser. Quando você fala de permanência, o que seria isso, por exemplo? É algo que fica permanente, que uma vitória, o amor. O amor. Não sei se você já perdeu um ente querido, eu perdi o meu pai.
E meu pai se foi e ele permaneceu. Permaneceu porque a nossa relação de amor era intensa claro. E profunda. É uma pessoa da qual você não esquece que você tem um sentimento, um vínculo com ela muito forte ou de um valor muito forte. Por exemplo, e os clássicos, né, a filosofia antiga, pelo menos a filosofia socrática, os socráticos, eles preocupados com isso, né, naquele momento de paideia grega, eles exortavam uma cultura, uma educação para as virtudes da justiça, da ética. Buscando essas permanências. E que isso realmente faz parte, né, das capacidades da inteligência, das faculdades da alma e nos dá um sentido de permanência. Agora, a grande crise se instala no ser humano porque, eu poderia até escogitar de uma autonomia. Né? Por autonomia ou por alienação, o ser humano ele está embotado, ele está paralisado naquilo que há de mais raso, mais medíocre, mais ordinário, que é o mundo do utilitarismo. Do prazer que é efêmero, muito rápido, descartável, Como os produtos não dá que a gente tem no mercado hoje. E não dá o sentido de permanência. A gente hoje vive um mundo do consumo de bens que duram muito pouco, Exato. mas que a gente busca desesperadamente desses bens. Esse imediatismo que move, inclusive, a conduta de pessoas das mais diferentes classes sociais. Exato. E cuja transcendência não atingiremos absolutamente. Agora essa sociedade em crise imediatista, que tem esse valor muito imediato, ela tem problemas que ela acaba colhendo com isso. Nós temos um ser humano mais violento, que desapega facilmente não só das coisas, que duram pouco, por mais que as deseje muito. Eu quero comprar um celular novo, eu quero ter um automóvel do último tipo, eu quero ser visto como alguém importante, mas esses sonhos que me fazem me sentir importante se vão rapidamente. Pois é. Nenhuma sociedade sobrevive muito assim. Pois é, essa ausência de sentido, até por uma indicação, numa conversa gratuita nossa, em determinado momento, há muitos anos atrás, você me apresentou o Enzensberg, né? Que faz parte fez parte do círculo de Frankfurt, não sei se está indo, não? E aquela violência gratuita, aquela guerra molecular, ele chega à conclusão que, ao final das contas, todos aqueles atos de racionalidade, eles decorriam de uma falta de sentido. Exato. Assim como o pai da logoterapia, também escrevendo num campo de concentração, encontrou no amor o sentido para suportar a própria vida, dentro do campo de concentração, e acabou sobrevivendo com sentido e dignidade. Essa falta de sentido, a gente tem um certo sentido para coisas pequenas, ou o ser humano perdeu o sentido maior da vida? Quando a gente pensa no sentido maior da vida, vamos fazer alguns dados que são preocupantes. A violência contra as crianças ocorre principalmente no ambiente doméstico. A violência doméstica é uma das que mais fazem, por exemplo, vítimas. Muitas vezes crianças são vítimas de homicídios com armas que estão dentro de casa. O lugar que deveria te proteger é o lugar que mais te agride. Os seres humanos hoje estão vivendo embates nos lugares íntimos. Pois é, você toca num dos pontos centrais. A grande preocupação da modernidade no campo do direito foi de proteger a privacidade. Se lá na antiguidade o privado era o secreto e o que não interessava a ninguém, porque em última análise era o local da tirania, onde o pater tinha todo o domínio e a família era subjugada. Eram formados inclusive por coisas, mulheres, o segundo filho e em diante, dependendo da capite diminúcio, eram todos objetais. A modernidade, quando institui a ideia da igualdade, todos são livres e iguais perante a lei, na legislação, ela se propõe a uma proteção à esfera da privacidade, porque com a modernidade surge a ideia da economia. A economia vem de forma sintomática.
E é já uma preocupação no domínio econômico de que o Estado, ao mesmo tempo que ele deve se manter longe das pessoas, ele também deve garantir às pessoas as suas liberdades, que hoje são as liberdades fundamentais, naquele momento, liberdades públicas, né, conforme os filósofos políticos. E na pós-modernidade, me parece que o público e o privado entram em curto-circuito. Com a propaganda, com a difusão de uma cultura de massa, com os meios de comunicação, entrando no meu quarto, dentro do meu quarto, no meu lar, por exemplo. Exatamente. O público vem até mim, já não é mais a ágora, a praça, onde havia o discurso, e aquele espaço público de emancipação, que também dava um sentido de permanência, do político, ele hoje é substituído pelo marketing, pelo show, espetáculo. Mas ele é muito pessoal, ele é muito particular. A minha relação com essa rede social, por exemplo, em que eu me envolvo com outras pessoas sem ter que ir para essa praça, para esse lugar público. Pois é, Ilustre, eu tenho lá grandes dúvidas sobre essa forma de liberdade, né? De dialogar num espaço cibernético, porque os alemães dizem que a liberdade de um, na atualidade, começa quando começa a liberdade do outro na rede de comunicação, né? Porque, afinal de contas, há um momento de emancipação no diálogo. Mas o mercado ele é muito potente, ele é muito poderoso, ele é alienador e ele nos dirige, não é? Então, eu acho que nós estamos vivendo um curto-circuito em liberdade. Sobre esse curto-circuito, essa crise social, daqui a pouco a gente volta com o Entender o Direito, hoje conversando com o pós-doutor em Filosofia do Direito, Alessandro Zeni. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito volta, Alessandro Zeni está aqui comigo, estamos conversando um pouco sobre a crise do homem contemporâneo em relação à justiça, o Estado, o direito. E você falava, Alessandro, do curto-circuito entre o ser humano, né, o indivíduo e o Estado, entre o público e o privado. É uma sociedade que nós temos nas redes sociais um meio de comunicação vital para algumas pessoas e para outras um vício importante de se sentir socializado ou socializando. Esse homem da rede social, esse homem que está fundando um novo campo de discussão sem sair de casa, no mundo privado junto com o coletivo, onde vai dar esse ser humano? Essa crise vai se aprofundar, esse ser humano vai ser cada vez mais individualista, voltado para os seus próprios interesses? Enquanto nós não resgatarmos aquilo que a história grega nos ensinou, nos deixou como legado, eu creio que nós não vamos ter facilidade de sairmos dessa crise. Agora, toda crise é dialética, a história mostra isso. Eu não acredito que haja o fim da história. Não é? O ser humano, com muito sofrimento e a partir de perdas, vai conseguir uma superar superação. essa condição em algum momento. Essa condição em que vive. Mas digo que enquanto nós estivermos numa perspectiva sociológica da vida, nós teremos dificuldades. E aí o sociologismo, ele acaba tornando o homem uma função, é a sociedade funcional diferenciada, em que nós trocamos funções, habilidades no mundo do trabalho, o homo faber, e acabamos nos reduzindo a estatísticas, a números, a dados, não é? E esse aspecto metafísico que foi mencionado outrora, essa autotranscendência, isso que passa longe de uma pesquisa, de um método empírico racionalista, e que dá o sentido à vida, isso seria fundamental para uma singularidade do ser humano, né? Para que ele se tornasse genuíno, genuíno, humano mesmo, uma pessoa. Pessoa é isso, Gilson. Pessoa é ser singular, genuíno, e não ser uma função.
né, na É sociedade. resgatar aquele valor que dá sentido ao ser humano, para as permanências, quem estava conversando antes. Esse ser humano tem que resgatar um pouco o que é o sentido dele existir e para onde ele vai. Me parece. E diria para você que nós não vivemos, nós convivemos, né? O existir é um coexistir. Então, essa solidariedade que está presente no ser humano está aí, em germe nesse momento. Essa solidariedade, que também não é a solidariedade dos bichos, né? O boi e a vaca também se unem no frio lá, ou por desejo e instinto, e tem a sua união. Mas nós não, nós temos mais do que isso. Né? Nós temos uma racionalidade, uma intelectualidade e uma característica afetiva. Essas coisas estão, esses aspectos, né, da integralidade, do homem integral, isso tem sido colocados à deriva. Não há muita importância com essas coisas. E, portanto, isso agudiza, acentua mais a nossa crise. Então, nós estamos vivendo um ser humano imediatista. Nós estamos não conseguindo mais conduzir nossa vida por valores que dê a eles um sentido, que nos movimente para algo melhor do que a gente está vivendo. Essa angústia que é da própria natureza humana, ela não está produzindo algo que faça esse homem transcender, como o senhor mesmo colocou essa condição. Só que é uma sociedade que ela precisa de respostas. A gente tem, na função como educador, aí tem o direito, quando a gente forma os nossos alunos dentro da academia, a gente pensa que nós estamos criando profissionais que não vão simplesmente cumprir tarefas, cumprir atividades. Eles vão fazer algo a mais. Eles vão ter valores. Eles vão tentar deixar algumas permanências. Né? Mas não é isso que a gente também tem encontrado. Como é que a gente resgata esse ser humano? Essa é uma missão quase inglória, né? Uma missão impossível. É um trabalho de Penélope. Não? Eu diria para você que nós temos o privilégio, como educadores, professores, de semearmos essas ideias dentro de uma sala de aula. É possível que boa parte da sala de aula não sintonize com a nossa proposição, afinal de contas existe um dirigismo, né, num outro sentido, num outro parâmetro. O mundo está economicista, o homo economicus está em alta. Né? A ideia no direito hoje é uma ideia sistêmica. Você vê que curioso, o direito propõe que o fundamento, o seu fundamento, está na dignidade da pessoa humana. Pessoa é tudo aquilo que a gente diz. É esse autotranscender dentro de um grupo, num bem comum. E ao autotranscendermos dentro de um espaço comum, nós também encontramos as mesmas características da justiça. Ocorre que os tribunais, por exemplo, eles reduzem essa dignidade da pessoa humana ao mínimo existencial, à vitalidade, aquilo que, se subtraído, compromete a própria vida. É reduzir demais a ideia de dignidade da pessoa humana, não é? E eu sou um ardoroso, um ferrenho crítico, né, dessa interpretação. Quando você fala de reduzir, quando você fala dos tribunais, dessa redução de decisão, é fazer com que o ser humano dê valor apenas àquilo que está mais imediato à vida dele, não trabalhar um valor maior dentro do próprio direito. Como é que a gente poderia trabalhar esse valor? Nós teríamos que verticalizar o direito novamente para um compromisso com o justo. Não é raro, Gilson, que nós percebamos no dia a dia, não é uma crítica que eu estou fazendo ao Poder Judiciário, aliás, é o poder que eu acredito ser o redentor. Dos três poderes seria o que a gente poderia confiar mais. Sou um sujeito que crê muito no ativismo judicial, por exemplo. Eu professo ativismo em sala de aula. Porque o juiz é um jurista e ele tem argumentos de autoridade não para exercer o poder na caneta que decide, mas para convencer. Então dá um sentido de liberdade e democracia na decisão. Mas esclarece e educa. Ele motiva convencendo, e é necessário que assim o seja, não é? Por quê? Porque ele é dotado de argumentos de autoridade que surgem dos tópicos, da opinião comum da sociedade, da natureza social e da natureza humana, e o juiz tem que estar sintonizado com isso. Esse é o papel do jurista. Mas o que é que a gente percebe? 200 sentenças
por mês, porque o CNJ exige, não é? Novas técnicas de repercussão geral, julgamento de causas repetitivas, súmulas com efeito vinculante, isso vai conduzindo o juiz também aos resultados esperados pelo sistema. Então, a dignidade da pessoa humana, que é o centro de toda a normatividade, é substituído por uma ideia de equalização do sistema. Justiça, que é o fim do direito, uma transformação de um mundo melhor, né? Uma convivência harmônica no bem comum, com a repartição de acordo com o mérito entre todos os integrantes desse bem comum, é substituído por um sistema sem perturbação, por uma autopoiese, por uma proposta que seria do Nicolas Luhmann. Essa ação sem perturbação? Aquela ação que não gera polêmica, não gera crítica? O direito, ele sempre foi um direito olhando para o passado. A história do direito mostra isso. Então, os conflitos, eles surgiam, a sociedade é dinâmica, não é? O ser humano é um dinamismo, é uma busca por transcendência. Então, nesse dinamismo surgem os conflitos e o juiz prudente daquele momento, diante de uma situação contextual, uma situação concreta, ele distribuía a justiça naquela circunstância. Acontece que, com a modernidade, e sobretudo agora na pós-modernidade, a necessidade de efetividade. Não é? A efetividade substitui quaisquer finalidades. Ela é um fim em si mesmo. O que vem ocorrendo é que o operador do direito, ele deve buscar para o futuro. É um direito desenvolvimentista. Né? Já na norma jurídica, o jurista, ele cataloga quais são os preceitos, qual é a sanção, o proibido e o permitido, a norma é bionívoca, e o que resta à sociedade é simplesmente engajar-se, né, num risco calculado. Bom, se eu descumpro o direito, a norma, eu vou assumir o risco de uma sanção, ou seja, então, nós fazemos justiça no imediato, no fato, e não a gente pensa no que vai ser da sociedade com esse ato que a gente está tomando. A corrente da sociologia jurídica propõe, e isso associado à economia e à ciência política, propõe um direito que já previne o conflito. A sociedade é uma sociedade conflituosa, os valores foram horizontalizados, nós quebramos aquela ideia de verticalidade, de observar a natureza e seguirmos um rumo de boas virtudes. Então agora tudo está padronizado, linear. É necessário que o direito tenha a função de garantir um sistema social sem perturbação. Aplica-se a regra. Aplica-se a regra. Não se pensa nas consequências que ela teria. As consequências que a regra propõe é que não haja perturbação. Mas a ideia de dignidade, então, ela acaba sofrendo uma espécie de castração axiológica, né? Esvaziamento, à medida que o sistema consegue subministrar esse conteúdo de dignidade. Hoje é no mínimo existencial, né? Em alguma coisinha que garanta, que tenha o recurso, tenha a reserva do possível. É mais ou menos assim que o direito vai sendo cooptado por uma sociologia jurídica, e por um sociologismo e por uma economia. Alessandro, nessa tua colocação, parece que a gente também tem, dentro do direito, os profissionais do direito também estão vivendo uma crise como a própria sociedade vive. Não tenho dúvida disso. A crise do direito é a crise do ser humano. Não é? Então, a desconexão com os valores parece propiciou todo esse mundo, esse emaranhado. Não é? Então, o profissional do direito, eu vou só pontuar para você, eu vim do Mato Grosso do Sul, morei lá 4 ou 5 anos. No último ano que estava residindo, sai uma revista, até patrocinada pelo órgão de classe nosso, dizendo o que é necessário para ser um bom advogado. E não era o recurso à técnica, que também não é o bastante para a qualificação de alguém como bom.
não era a sua envergadura ética, mas era o valor de $200 mil ano a título de verba honorária recebida. Então, nós estamos vivendo uma inversão completa. Isso, veiculado na mídia, faz com que muitas pessoas sem vocação, ou que até tinham um pensamento comprometido com a justiça, acabam recorrendo a um outro modus operandi do direito. De ganhar dinheiro, por exemplo. Exatamente. Alessandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Tá. Eu agradeço o penhorado e foi uma satisfação. Conversei com o Alessandro Zeni, ele é pós-doutor em Filosofia do Direito. Falamos um pouquinho sobre a crise do homem contemporâneo, uma crise que, como ele colocou agora no final, também se reflete no próprio profissional do direito. Até o nosso próximo programa.